Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno e hoje eu vim falar sobre o jogo Chrono Trigger. Vim falar um pouco da minha experiência, como eu entrei nesse mundo de RPG, né, que eu gosto bastante, e falar um pouco desse jogo maravilhoso, que ele é incrível. Qualquer pessoa que gosta de RPG conhece esse jogo, então eu vim falar um pouco sobre ele, né, e um pouco sobre a minha história com RPGs nesse sentido. Começando pelo primeiro jogo que me fez entrar no mundo de RPG, foi o Final Fantasy Mystic Quest, lá do Super Nintendo. Ele é um jogo muito simples, ele não tem muita dificuldade assim na questão de entender, ele é jogo de turno, cara, você tem acho que três personagens, você pode jogar com dois personagens ao mesmo tempo, então ele é um jogo extremamente básico. Quando eu joguei pela primeira vez eu gostei dele por causa da dinâmica, né, de dificuldade, foi a dificuldade dele, o desafio que me atraiu, então eu gostei muito do jogo por isso. Aí eu joguei o Mystic Quest, foi o primeiro, eu joguei o Chrono Trigger pelo Super Nintendo a primeira vez, né? Na época eu era muito jovem, devia ter meus, sei lá, 13, 12 anos quando eu fui jogar pela primeira vez. E, eu vou ser bem sincero, eu não consegui passar da primeira parte do jogo. Eu não sei como eu consegui entrar no portal, mas eu consegui, mas quando eu entrei, voltei no tempo aí, que o jogo é de volta de viagem no tempo, a primeira vez que eu viajei no tempo, travei. Não consegui sair, eu não sabia o que tinha que fazer, e era fita alugada na época de locadora, então não consegui ir pra frente, esse jogo eu tipo desisti na hora. E foi a vida foi passando. Eu chamava o jogo de Chrono Trigger, na época, quando eu era pequeno, pra mim era assim que se falava. Mais velho eu fui descobrir que é Chrono Trigger que fala, né? Então aprendi a dizer assim, então me acostumei a dizer Chrono Trigger. E a vida seguiu, foi passando, eu fui jogando outros jogos. Aí o que me fez gostar mesmo de RPG em si foi o Final Fantasy Tactics, ou Final Fantasy VII. Meu primo tinha os jogos do Play 1, que eram 3 CDs. Cara, quando ele me emprestou os 3 CDs e eu fui jogar, nossa, o jogo me cativou na hora. Esse eu joguei os 3 CDs, eu fui com o Mario Kart, fui longe pra caramba e acabei gostando. E depois disso eu voltei pro Chrono Trigger, que aí foi onde eu comprei esse jogo. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, é o Chrono Trigger da versão do DS, tá vendo? E eu comprei esse jogo. Cara, esse jogo é fantástico, é uma obra-prima, ele é incrível. A primeira coisa que eu posso dizer é o que? Ele tem um fator replay maravilhoso. Por mais que eu já tenha zerado ele trocentas vezes, eu adoro rejogá-lo porque ele é um jogo atemporal, ele não é um jogo entediante, ele não é como um RPG tradicional de turnos, né? Que você para lá, escolhe o seu poderzinho, o seu ataque e defesa, bate um no outro. Ele é um jogo extremamente dinâmico, principalmente por ser um RPG. Então ele tem a versão lá de... Caramba, esqueci o nome. Tem uma stoppage e o movimento, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Que você tem a opção de jogar com o jogo parado ou você pode jogar com ele dinâmico, desenvolvendo. Então ele é um jogo muito rápido para ser um RPG. E o que não deixa ele tedioso para a maioria das pessoas. Eu não fico entediado jogando Chrono Trigger. Então ele é um jogo incrível. Eu não vou falar muito da história porque quem jogar sabe, então quem quer jogar para não perder a graça, jogue o jogo e ele é muito bom em vários aspectos. Se eu não me engano, ele foi construído, concebido pela junção de vários artistas famosos da época. O Akira Toriyama de Dragon Ball, aí tem o cara que fez lá o Dragon Quest, o que fez Final Fantasy, Som, essas partes, assim, os principais nomes da época de RPG se juntaram nesse jogo e ficou uma coisa maravilhosa. Quem jogar, conhece o Dragon Ball, vai ver o desenho muito parecido, sabe, a arte. Então, porque é o mesmo autor que está participando, então isso já pega muito da qualidade do jogo, né? E o que eu falei, o jogo é dinâmico, ele tem... ele é rápido, ele é um RPG que não fica parado. E isso que atrai, porque a maioria das pessoas vê RPG como um jogo de turno, que você tem que pegar, bater aqui, ganhar level. Ele tem tudo isso, só que é um jogo que você está em movimento sempre. Então ele faz você querer jogar mais. E eu falo que ele é temporal, porque eu disse do Final Fantasy VII, do Play 1. Hoje eu tentei jogar ele e já não consigo, já não vejo graça, sabe assim? Ele é um jogo travado, parado, muita lutinha assim, que você fica tedioso, né? Você não tem paciência para jogar hoje em dia. Mas o Chrono Trigger não. Eu pego ele do zero, começo de novo, jogar tudo de novo e o jogo simplesmente me diverte. Eu gosto de treinar, eu gosto de lutar contra os chefes, eu gosto dos poderes combinando, ele tem magias que um combina com outro personagem. Cara, é muito bom, é muito legal, é muito dinâmico o jogo. Ele não tem esse lado parado que você escolhe aqui, escolhe ali. Não, você tá ali, é um jogo dinâmico, não é um jogo de RPG padrão. Então ele vale muito a pena para quem nunca jogou.
Hoje, né, pela tecnologia que temos hoje, ele tem versões em português na internet. Então, quem quer conhecer bem da história, pode jogar essa versão, não vai se arrepender, vai ser muito boa. Eu recomendo a pessoa jogar o inglês. Por quê? Porque não é difícil de entender, por mais que seja em inglês e você não saiba nada, existe tradutor para isso. Ele é uma ótima ferramenta para você aprender um pouco de inglês. Muitas palavras que você vai aprender ali são usadas, então é uma boa tática você jogar e aprender alguma outra coisa. Então vale a pena jogar em inglês, eu gosto pra caramba. Ele é muito bom porque ele tem muitos segredos, né? Muitas técnicas em dupla, áreas entre pessoas, entre lugares, você tem que descobrir coisa nova, um poder ali, um item aqui. Isso é muito bacana, é muito legal. Tem a questão de viagem no tempo que o jogo se trata, então isso também dá uma dinâmica extremamente diferente, não é uma coisa simples, mas que fica bem encaixado. Um ponto errado, assim, um ponto que eu acho meio fora da curva para ele, ruim, é que a viagem do tempo não é muito bem explicada, então ele tem certos problemas ali de paradoxo, que eu não acho, que se você pensar muito, fica meio errado, mas no geral ele é bem fechadinho, então o jogo funciona muito bem, muito bem. Eu não tive o prazer de jogar Chrono Cross, que é a sequência direta de quando lançou, e ele é o mesmo estilo do Final Fantasy, então ele é meio, pra mim ele não pega tanto assim pra jogar, não consigo, mas o Chrono Trigger, gente, joguem muito, vale muito a pena. Essa minha versão aqui do DS tem um final extra, que é o do Magus lá. Então, tem esse jogo que eu falei do Photo Replay, ele tem mais de 10 finais diferentes que você pode fazer de acordo com o que você decide no jogo, porque as suas decisões influenciam, tipo efeito borboleta, influencia o pós, né? Então, o que você decidiu no momento vai influenciar lá na frente. Cara, isso é incrível. Então, você tem muitos finais diferentes, você tem muita possibilidade. Você pode começar o jogo do zero, você pode começar o jogo de uma certa parte. Então, assim, ele te dá muitas opções e isso é incrível. Para um jogo de 95, que era para um Super Nintendo, e hoje ele tá, assim, tem para DS, tem algumas versões muito boas, para Play 1 mesmo, então vale muito a pena jogar. O Chrono Trigger é o melhor RPG que eu já joguei, se bem que ele tá pau a pau ali com o Final Fantasy Tactics, que eu adoro o Tactics do Advanced e do DS. Do DS principalmente, o A2 é muito bom, mas ele é uma pegada diferente do Tactics, então esse daqui do Chrono Trigger é um RPG extremamente único para mim. Eu não consigo lembrar de uma outra versão, podem ter jogos parecidos, né? Nesse sentido, mas eles não me pegaram como o Chrono Trigger pegou. Então, eu recomendo muito. Se você tiver a oportunidade de... Hoje em dia tem facilidades muito boas de você conseguir na internet jogar. Pega esse jogo, dê uma oportunidade, você vai ver que ele é extremamente divertido. Ele tem suas dificuldades, mas ele não é um jogo complicadíssimo. Ele, depois que eu fiquei mais velho, eu consegui entender um pouco de noção das coisas, ele ficou mais intuitivo. Não é difícil você achar as coisas que você precisa. Se você quiser seguir uma história só, o principal, você consegue bem de boa, mas se você quiser explorar os mapas ali que tem, as pessoas, conversar, para você saber um pouco da história, também é muito bacana, vale muito a pena. Meu, é fantástico. Como eu falei, o Fator Replay, você joga uma vez, você zera o jogo, você tem tanta coisa para fazer depois ainda, que você pode testar coisas novas, combinações diferentes, isso que é o legal. Você tem o tanque, você tem o mago, você tem o lutador, você tem a arqueira, sabe? Então, tem tudo ali para você escolher, cara, é muito bom, o jogo é muito, muito bom mesmo. O Chrono Trigger é fantástico, eu recomendo super demais jogarem ele, então deem uma oportunidade. Quem tiver a fim de jogar um jogo novo, passar um tempo, Chrono Trigger é a pedida, ele vai te distrair, ele vai te fazer querer se jogar mais, vai te fazer querer descobrir as coisas que acontecem nele, e o final, a história do jogo é foda pra caralho. A história, ponto forte pra mim, ela, por mais que tenha viagem no tempo, que tenha umas coisas complicadas, ela consegue fechar bonitinho. Então ela tem um início, tem um fim que, meu, não tem que tirar e nem pôr. Tá ótimo, tá perfeito. É muito complexo você mexer com viagem no tempo e eles fizeram isso de uma forma muito boa. Então, assim, joguem. Croninho, eu sou muito fã da Ayla e da Luca, pra mim são as melhores personagens do jogo. A cientista e a força bruta, tipo, elas são muito opostas uma da outra e casa muito bem ali no jogo. Então, assim, muito top, vale muito a pena. Chrono Trigger, um jogão, tem pra Super Nintendo, tem pra PlayStation 1, tem pra emulador, tem pra DS. E então, opções é que não faltam. É só você querer dar uma oportunidade e digo, você não vai se arrepender. Então, tá aqui o meu vídeo de hoje falando de Chrono Trigger, que um coração assim bate muito mais forte desse jogo, e eu quero me despedir dizendo: Chrono, espero que tenha um remake, uma sequência, quero que tenha mais coisas dele, porque eu acho a história muito, muito top pra caramba. E é isso aí, gente. Um ótimo dia a todos. Beijo, até mais. Tchau!